Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Em Goiás são 6 horas e 15 minutos da manhã. Tô saindo mais cedo do que eu costume porque hoje eu vou na feira pegar minha garrafada contra a tosse. Que eu devo agradecer muito ao Temístocles que me deu o Pix. Vou comprar a garrafada. E também a feira fica perto onde meu irmão trabalha. E eu vou ver ele, nós vamos comer pão de queijo. Bom, o dia ontem foi marcado por discussões envolvendo o Mosca, né? O que teria levado ele a fazer o que fez. O Nassif apontou um ponto interessante, que é uma disputa comercial em aliança com o velho bilionário inimigo da democracia brasileira, Lehman, o patrocinador da batata amoral. Lehman é bilionário, não tem pátria, vocês sabem, né? Lehman, ele é mais suíço do que brasileiro. Ele é brasileiro na hora de interferir nas eleições aqui. Então assim, formou-se um grupo de bilionários que inclusive meio que se apossou do Ministério da Educação. Porra, Camilo Santana, não faz isso não. E o Lehman, ao que tudo indica, o Nassif costuma ser muito bom nessas coisas, está interessado em trazer o Mosca para o Brasil. E uma das formas é o seguinte: o Ministério da Educação está pensando em criar uma plataforma logística para integrar todo o país, certo? Então, esse grupo de bilionários desinteressados propôs, sem custo algum, claro, orientar o Ministério. Enfim, uma das ideias era, né, para trazer o Musk exatamente a Starlink. E aí, no aconselhamento que eles deram, eles fizeram um edital que não é praticamente, não, realmente deixava a Starlink como a única empresa capaz de concorrer, certo? A única empresa capaz de concorrer numa licitação muito grande do governo federal. Muito se explica, o Bolsonaro tá aí achando que o Elon Musk é um defensor da liberdade de expressão dos bolsominions, né? O que não contaram é que o governo Lula impediu uma tramóia aí que o Musk ia ganhar bilhões de dinheiro público aqui no Brasil. Pois é, o MEC do governo Lula revogou dispositivos de uma portaria que obrigavam todas as escolas públicas do Brasil a contratar a internet que só a empresa Starlink do Elon Musk poderia fornecer. Pois é, ia ser um lucro de bilhões com o Musk fornecendo internet para todas as escolas públicas do Brasil. Quem tinha arrumado essa mamata de contrabando foi a turma da Fundação Lima. Isso mesmo, a fundação do golpista das Americanas, que financiou o início do MBL, do Vem Pra Rua e de outros movimentos de direita golpista e liberal aqui no Brasil. Além disso, a aliança do Brasil com a China e a entrada de empresas chinesas como a BYD aqui no Brasil está prejudicando os planos da Tesla. Por quê? Reservas de lítio descobertas em Minas Gerais estão nas mãos da Sigma Lithium, uma empresa que a Tesla queria comprar, mas quem está comprando na verdade é a BYD. Ou seja, tá ruim pro Musk aqui no Brasil. Por isso o Musk odeia tanto o governo Lula e a democracia brasileira. Ele sabe que se fosse o Bolsonaro, que era um frouxo que batia continência para a bandeira americana, ia ser tranquilo para ele. E os tontos dos bolsominions estão achando que estão defendendo o Brasil. Aí alguém deu um grito: opa! Primeiro, está certo? Segundo, nós precisamos, a educação precisa mesmo de uma banda tão grande? E aí chegaram à conclusão que não fazia sentido exigir uma banda tão grande quanto é exigido se o uso não fosse, tipo, nem 20% do exigido. E aí cancelaram a licitação e agora vão propor outra com mais concorrentes.
Então a mamata que estava sendo desenhada pela turminha da Fundação Lehman, né? Foi abortada, cara. E isso prejudicou os interesses do Lehman, o golpista, né? Que ele foi fundamental no golpe contra a Dilma. E Gerdau também foi. Os bilionários brasileiros não são uma casta apolítica, muito pelo contrário. E aí prejudicou os interesses, né, desses bilionários. Cara, tanto limpo, tanto que isso aqui fica bonitinho. Então, o que o Mosca estaria fazendo é só mais uma manobra de negócio. Ele não é necessariamente um jogador limpo, né? E um bilionário não tem essa ilusão. Ok. Então, o pedido dele estaria relacionado a Starlink. Mas também tem a questão levantada por outras pessoas da Tesla. A Tesla no Brasil é natimorta. Porque a BYD chegou, já ocupa metade do mercado. E vai inaugurar uma fábrica enorme aqui no Brasil, né? Salvador. Região metropolitana de Salvador, a antiga fábrica da Ford. Camaçari, na Bahia. Então, né? Seria resultado da concorrência com os chineses. E ele não tem como vencer essa concorrência por uma série de questões. A China tem muito mais dinheiro. A BYD é muito mais competente. A BYD fabrica as próprias baterias. A Tesla não. A Tesla insiste em bateria de lítio. Ou em tecnologias que desenvolveram em laboratório, né? Mas não consegue aplicar na produção industrial. Porque existe uma diferença entre tecnologia e engenharia. Tecnologias americanas até ainda têm. O problema é na engenharia. Na fase de transformar um produto em... Quer dizer, transformou a tecnologia em produto. E enquanto a BYD, não só a BYD, muito mais perigoso para a Tesla, Xiaomi, já trabalha basicamente na China só com bateria de sódio. E o sódio é muito mais eficiente do que o lítio. Ele é mais difícil de lidar, tecnologicamente. Mas é muito mais eficiente e muito mais barato. Ele vai destruir as baterias de lítio. As baterias de lítio, não digo para carro. Porque para celular, basta. Né? Por enquanto, que os próprios chineses estão desenvolvendo tecnologias alternativas, os russos também. Certo? Tem uma questão tecnológica, de engenharia. A BYD é muita areia para o caminhãozinho da Tesla. E a Xiaomi é mais ainda. Então não tem como concorrer. Verdade seja dita. A tecnologia americana, ela é fofa. Certo? Ela é fofa, ela tem mídia. Ela tem a própria mídia, literalmente. Né? Eles amam fazer aquele estardalhaço. Mas na hora do pega pra capar mesmo, da engenharia de chão de fábrica, tadinha. Os Estados Unidos não tem mais base produtiva, a verdade é essa. Existe um custo por você destruir a própria infraestrutura, a própria base produtiva e não ter mão de obra. Deixa eu dar outro exemplo, só para vocês entenderem como isso funciona. A TSMC, que fabrica semicondutores, diz que vai montar uma fábrica no Arizona até 2027, 2028. Não sei bem, bonito, né? Mas honestamente não vão. Sabe por que não vão? Porque essa fábrica vai dar com os burros na água. Porque eles não têm mão de obra. Simples assim. É muito fácil encontrar 100 mil funcionários para trabalhar numa fábrica de semicondutores na China. Na verdade, funcionário não é bem a palavra. Funcionária é a palavra. A maior parte das pessoas que trabalham
indústrias sensíveis de alta tecnologia são mulheres, por uma série de questões, que vão da qualificação até questões biológicas. Mulheres são mais capazes de trabalhar em setores mais sensíveis. Eu sei que é modinha agora dizer que não existe gênero, né? Então, mas existe. Deve ser triste para eles, né? Saber que existe gênero, sim. E que a larga maioria da humanidade ou é homem ou é mulher. E que ser mulher biologicamente é diferente de ser homem. E essa diferença biológica, como por exemplo, uma capacidade de enxergar cores melhor que a dos homens, e mais algumas outras que tornam o trabalho feminino basicamente o único aceito em setores que vão da colheita de uvas até o trabalho em indústria de alta tecnologia, torna a coisa ainda mais complicada para os Estados Unidos. Que se arrumar 100 mil homens, já seria difícil arrumar 100 mil mulheres nos Estados Unidos para trabalhar em setores de altíssima tecnologia é virtualmente impossível. Então como é que a TSMC vai montar uma fábrica lá se não tem funcionária? Deixa eu explicar a coisa. Diferente do Brasil, ou claro, da China, nos Estados Unidos a educação toda é paga. E ela não é barata, ela é cara. A dívida estudantil nos Estados Unidos ultrapassa $1 trilhão. Ela é cara. Aí a pessoa realmente vai pagar muito dinheiro, ficar endividado por anos da vida para se formar técnica em tecnologia ou engenheira? Não vai. Ela vai tentar uma carreira que faz com que compense o investimento. A carreira virou um negócio. Se você não investir direito, você vai se lascar. Por que você seria professora nos Estados Unidos? Por que você seria enfermeira nos Estados Unidos? Por que você seria técnico em tecnologia ou engenheiro nos Estados Unidos? Se gasta mais ou menos, principalmente no caso de engenheiro, a mesma coisa para se formar advogado ou economista, que são as profissões que você pode trabalhar fazendo nada, né, no mercado financeiro e ganhar dinheiro. Você não vai, cara. Então os Estados Unidos não tem engenheiro em quantidade suficiente, não tem técnico em quantidade suficiente. E menos ainda tem engenheira e técnica em quantidade suficiente. Então a TSMC não vai abrir uma fábrica lá. Certo? Eles estão iludindo o governo dos Estados Unidos, que está iludindo a própria população. Mas todo mundo sabe da verdade. Não vai sair. Não vai rolar. Certo? Uma fábrica da TSMC no Arizona. Né? Então, as condições para produzir carros Tesla dentro dos Estados Unidos vai ficando cada vez mais difícil. E a China agora está engrossando para cima dessa gente. A partir de 2027, tá chegando, cara, está em 2024. E 2027 vai ser o fim do processo. O processo já começou. As empresas com participação do governo chinês, ou seja, virtualmente todas, não vão mais usar a AMD, não vão usar mais Intel, não vão usar mais Nvidia, não vão usar mais empresas americanas. E aí? Essas empresas vão perder entre 1/4 e 1/3 do mercado consumidor delas. O que elas vão fazer? Elas vão chorar? E no caso da Tesla, que depende enormemente de matéria-prima chinesa, o que ela vai fazer? Vai produzir localmente nos Estados Unidos? Como? Vamos supor que eles tivessem a tecnologia. Ok. Eles têm engenharia? Não tem. Os Estados Unidos destruíram a própria infraestrutura e a própria classe trabalhadora. Então, não tem como, né? Beber. Essa que é a questão.
São problemas que o extremista de direita, mosca, não tem como resolver. Certo? Não pode fazer nada. E até, inclusive, em relação a Starlink, os russos já demonstraram que conseguem derrubar os satélitezinhos poluidores do céu sem muita dificuldade. Não precisa nem derrubar, basta desabilitar. É simples, gente. A pessoa pensa, ó, o satélite Starlink. Aí os Estados Unidos lançam muito mais satélites do que a Federação Russa. Só que a maior parte dos satélites que os Estados Unidos lançam, milhares deles, são satélites Starlink. É uma caixa de sapato que voa. Aí você pensa, uau, milhares de satélites. O laser, deixa eu explicar uma coisinha sobre lasers russos. Você não vai lançar um laser para explodir um satélite igual Guerra nas Estrelas. Para explodir você usa míssil. E a Federação Russa já mostrou como é que faz. Não. É bem mais simples. Tá vendo essas lâmpadas aqui da minha cidade? Ó os passarinhos cantando. Tá vendo essas lâmpadas? Lâmpada de LED? É lâmpada eletrônica. Se você apontar um feixe laser desses comuns que o professor usa, verde, você queima elas. Sabia? Olha o barulho dos passarinhos. Você queima elas. É o que você precisa fazer com o satélite. Você não precisa explodir. Não. Aponta o laser e queima o sensor. Fechou. O satélite é uma caixa de sapato inútil. Sem rumo e sem controle. É isso. E é isso que os russos fizeram quando a Tesla resolveu se engraçar na Ucrânia. Queimou algumas centenas de satélites dos americanos, do Elon, que foi obrigado a se recolher à sua insignificância. Então os negócios do Elon, não vou nem falar da rede, né? Vamos chamar ela de X. Nossa, perdeu mais de $1 bilhão em anúncio. Por causa de uma conduta pessoal complicada do Elon. Então, se você for analisar, os 3 negócios dele estão fazendo água. Os 3 negócios. Starlink está fazendo água. A Tesla não tem futuro. E a rede social que ele criou, graças a ele próprio, é cada vez mais um fiasco. Perfeito? A questão é que ele está desesperado pelos negócios, por dinheiro, não por protagonismo em favor da liberdade, coisa que ele nunca defendeu. De verdade, ação, não palavra. E é isso. Um mané. Filmar, depois a gente tira o som. O irmão tá falando que nem os dragões enxergam nessa condição, mas realmente tá virado exatamente quando nasce o sol. Nessa época do ano, né? Claro. E sabe que a posição do sol nascer muda ao longo do ano. Aí nós compramos verdurinhas, folha, né? E compramos biscoito frito. Que tem que ter equilíbrio entre droga e verdura, vocês sabem. Foi. Meu devia ter comprado do homem. Tava. E tá boa? Nossa. Aqui, ó. Aqui, gente, o homem da garrafada.